Êxodo capítulo 2, vou falar de uma mulher fabulosa, uma mulher de sucesso, uma mulher fantástica chamada Joquebede. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo este menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o carriçal, ela, a filha de Faraó, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, irmã de Moisés: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino, Joquebede, a que deu à luz a Moisés. Então lhe disse a Faraó, a filha de Faraó: leva este menino, cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino no colo e o criou. Circunde, cerca a palavra, o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas foi tirado. Essa é uma história conhecida, especialmente depois que a Igreja Universal nos fez um grande favor, produzindo uma série longa sobre os 10 mandamentos. Para muitos de nós que não fomos criados em escola dominical, para mim foi uma bênção a série. Eu assisti. Quando eu não estava em casa, eu mandava gravar. Porque a Igreja Universal, além de construir uma história extraordinária, que acabou virando filme, mesmo que ela tenha adicionado algumas coisas para compor qualquer história, como está passando agora a história de Dom Pedro I, é impossível você contar uma história, o período imperial no Brasil, sem você colocar um pouco de flor. O importante, eu sou professor de história, na história é você não perder o que a gente chama de arcabouço, ou seja, o centro, que numa linguagem geográfica, geogeográfica, seria não perder a calha do rio, a calha. O que vem na beirada, você pode pôr coisas na beirada, mas você não pode perder o leito do rio. E o que aconteceu com a série que a Universal fez, e eu parabenizo a Universal por estar continuando com histórias bíblicas. Agora tem Rico e Lázaro e tem outras coisas que te dá a opção de não assistir às novelas da Globo, que agora a nova já está entrando na promiscuidade, está preparando o lesbianismo ou o homossexualismo de uma forma muito sutil. A Globo é uma sucursal do inferno, eu não tenho dúvida nenhuma. No meio de uma situação muito complicada da história, os filhos de Jacó, os filhos de Abraão, melhor dizendo, estavam multiplicando no Egito mais do que o próprio egípcio. Talvez os egípcios, por ser um país moderno, uma das primeiras características de um país moderno é diminuir a quantidade de filhos. Normalmente, famílias mais educadas ou mais abastadas estabelecem quantos filhos vão ter. 4 é o máximo. 3 pode ser. O ideal, 2.
chama cota de substituição. Quando eu sair, eles entram na estatística. Os pobres, por não ter muito o que fazer, faz filho. Meu pai fez 11 na minha mãe, e ele não fez filho fora de casa. Eu tenho que ter cuidado em dizer isso. Nós éramos pobres. Cada vez que nascia um menino, papai pegava a espingarda e dava um pum, pum, descarregava os 2 canos. Por quê? Um menino a mais em casa era mais mão de obra. Um menino a mais na casa de um lavrador era mais um para capinar a roça. Um menino a mais em casa trazia dinheiro para casa. E lá em casa nós tivemos 11, foi 6 homens, 5 mulheres, e eu sou exatamente no meio. Tem 5 para lá, 5 para cá, e eu no meio. E a minha caçula chamou-se Marilda. Só que ela não sobreviveu. Mamãe, com 43 anos, ainda teve a sua caçulinha. E foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar de soluçar. Foi quando ele perdeu, já com 60 dias, a sua última. Nós perdemos 4 dos 11, sobreviveram 7. Dos quais tem 3 para baixo de mim e 3 para cima. E eu estou no meio. Eu sou assim, eu estou no meio. Não gosto de exagero. Vamos ficar no meio, para lá ou para cá. Esta família não é uma família grande. A dona Joquebede com seu esposo, que chamava Arão, depende da tradução que você tem, tiveram 3 filhos. Os 2 primeiros sem problema. Quando nasce Arão e quando nasce Miriam, a lei de fertilidade não havia sido mudada. Mas o Egito, vendo que os hebreus estavam crescendo mais do que eles, estabeleceu uma lei quando a mãe de Moisés estava grávida. E a lei foi dada às parteiras. Todo menino, lá em Minas a gente chama menino homem, ultimamente está precisando dizer de novo, viu? Menino homem, não é menino homem, menina mulher. Todo menino homem, matem. Todo menino homem, matem. Todo menino homem, deixe as mulheres. Mulher não dá trabalho. Mulher vai trabalhar de graça. Vai servir para fazer tijolo. Mas menino, mate. E essa ordem caiu sobre a cabeça da família de Joquebede quando ela já estava grávida. Ela já estava com o filho gerado. E como aborto é pecado, sempre foi, ela nem cogitou de abortar. Ela continuou a gestação, e aí nós entramos no texto, porque eu sou expositor de texto, fala do casamento dele. Ela concebeu, deu à luz um filho, que era formoso, e escondeu-o por 3 meses. A lei já estava. As parteiras destroncavam o pescoço dos meninos. Se Herodes, no tempo de Jesus, passava a fio de espada, nesta época da história, a morte era por destroncamento do pescoço, quebra do pescoço. O menino nascia, era menino, quebrava o pescoço, mandava jogar fora. As meninas eram colocadas para dentro da casa. Certamente os pais oravam que só nascesse menina. Mas nasce esse menino com adjetivos qualificativos de beleza, diz que ele era formoso. E mais tarde você vai ver quando a filha de Faraó manda abrir o cesto, viu que a criança era bonita, a criança era linda, e ela adjetivou como: ele é filho dos hebreus. Agora, aonde vamos? Eu quero falar sobre o segredo do sucesso da maternidade. Como que essa mulher conseguiu ter sucesso numa maternidade que já começa complicada? Ela diz assim: você não pode ter filho, porque se você for ter filho, ou morre a criança ou morre você. Vocês já ouviram isso, né? Esse parto tem que ser abortado, esse parto tem que ser descartado, porque neste parto ou morre a criança ou morre você. No caso de Joquebede, morria a criança, mas ela preferiu exercer uma qualidade de mãe, que é uma das qualidades fantásticas de mães bem-sucedidas.
que é Mãe Coragem. Lembra da novela Irmãos Coragem? Lá do tempo que eu usava calça curta e você nem era nascido. Era uma família, sim, de uma mãe que ela controlava a família. Eu vim de uma família que tinha uma avó Coragem. Minha avó italiana, ela era tudo em casa, ela era a nossa médica. Ela foi a parteira de todos nós, 10. Só a caçula, esta, que não sobreviveu, que nasceu no hospital, numa cidade próxima, chamada Passos. Aliás, minha cidadezinha esteve na televisão ontem, para vocês que veem televisão, no programa do Hulk, mostrando que Itaú de Minas existe. Entendeu? E a noiva que casa-se no programa dele é minha sobrinha. Eu estava naquele casamento, só que eu estava escondido atrás de um pau, para a câmera não me pegar. Entendeu? Mas minha mulher é um bicho danado, né? Botou a carinha para fora. A situação aqui era esta. Minha avó era nossa mãe Coragem. Ela nos curava, nós, os irmãos, quando nos encontrávamos, o que a vovó fazia? Ela punha o dedo no dente e o dente parava de doer. Ela que curava nossos vermes. Eu sei a forma do lombrigueiro que a vovó fazia. Ela pegava um potinho de madeira, ela botava sementes de abóbora para assar. Depois que elas assavam, a gente descascava. Ela pilava é socar no pilão. Depois que virava pasta, ela colocava óleo de rícinos. E dizia para a mamãe, de meia-noite às 8 da manhã, não dá nada para os meninos comer. E a gente acordava, ela na cama, chegava e botava uma colherinha de óleo, aquela massa tal. 1 hora depois, as áscaras, lombrigoides, saíam por todos os buracos que tinham no corpo. Centenas, pela boca, pelo nariz e pelo ânus. E como nós éramos 5 meninos em casa, na minha época de criança, e mais 2 meninas, o quintal ficava como uma fábrica de macarrão branco. Eu tenho uma fratura de crânio que só fui descobrir aqui ao fazer uma tomografia, e o médico disse: o senhor teve uma fratura de crânio? Eu tive, é? Ele falou: não, o senhor tem uma fratura de crânio, o senhor tem um calo inverso no crânio. Em vez do calo vir para fora, formou para dentro. O que foi? Isso foi minha avó. Eu tinha lá 10 anos, eu fui roubar mamão num pomar, não é? Menino que não roubou mamão, vai roubar depois de longe. Já o pessoal do Lava Jato agora, ó. Se tivesse roubado mamão, não estava preso. Eu peguei um pedaço de manilha e joguei no mamão. Mamão rosa, desse tamanho. O pedaço de manilha entrou no mamão, mas o mamão não caiu. Eu falei: eu vou buscar, sou teimoso, não é de agora não, é de sempre. Eu subi, mamoeiro comprido, 1, 2, na terceira o mamão soltou. Linha reta. O pedaço de manilha no crânio. Eu caio desmaiado. Leva-me para casa. Meu pai tinha voltado de uma caça, tinha uma paca dentro de um tanque, água misturada com sangue, com pelo de paca. Minha avó empurrou ele para lá, pegou uma tesoura de cortar pena de galinha, desinfetar. Quer desinfetar? Cortou tudo em volta do meu cabelo, pegou minha cabeça, enfiou dentro daquele tanque, levou para a cozinha, pegou picumã. Sabe o que é picumã? Picumã é a teia de aranha com a fuligem do fogão, da lenha. É antibiótico, pode mandar examinar. Ela pegou aquilo, misturou com açúcar mascavo, fez uma massa, enfiou na brecha, amarrou um pano e eis-me aqui. Não tomou antibiótico nem anti-inflamatório. Não tinha. Não é que não tomou, não tinha. E no outro dia eu estava jogando bola na rua, meu amigo. Não tinha conversa, não. Só não fazia boa de cabeça. Mas daqui para baixo valia tudo, entendeu? Cabeça, não. Sempre há uma mulher coragem na família. Joquebede era uma mulher coragem, mãe coragem. Por que da sua coragem? Ela assumiu um parto de risco. Era ele ou ela, ou os dois por desobediência. Senhoras, mãe precisa ter coragem. A gente não escolhe os filhos que quer ter, a gente tem os filhos que tem. E pai, às vezes, não tem paciência de saber: olha, não é o filho que eu quis, não é o filho que eu planejei, mas é o filho que eu tenho.
Mas pai põe filho para fora de casa muito mais rápido do que mãe. Para dizer a verdade, a mãe não põe nunca. E se sair por conta própria ou por ordem do pai, a mãe recebe de volta pela janela. Deixa a janela aberta, a janela está aberta, você entra, dorme. Antes do teu pai acordar, você pula e sai fora. Porque coração de mãe é coração de mãe. Mães corajosas, através da história, está cheia de mães corajosas. Eu poderia citar algumas, mas não tenho tempo. Eu vou citar duas. Uma delas foi Ana, mãe de, creio que é Ana, mãe de Abraham Lincoln. Ela que o alfabetizou. Abraham Lincoln não teve escola, ele não teve primário, secundário, médio, vestibular e fez curso de direito. Não, ele aprendeu a ler e escrever por si mesmo. E depois ele encontrou um advogado que cedeu a sua biblioteca. E ele foi um autodidata em direito. Fez a prova e passou para ser advogado somente com 10, dizem os seus biógrafos. Abraham Lincoln não teve mais do que 10 dias de sala de aula. Mais do que 10 dias. E tornou-se o presidente mais importante da história dos Estados Unidos. Juscelino Kubitschek, quando passou para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, seu pai já era morto. E sua mãe era uma professorinha, a professora sempre ganha mal. Naquela época, então, a mãe dele tinha que completar o dinheiro que mandava para ele todo mês lavando roupa. Lavava roupa para as famílias, recebia, e esse era o dinheiro que a mãe enviava para a educação daquele que foi o maior e o melhor e o mais decente presidente que esse país teve em toda a sua história. Mãe coragem. Mãe coragem é essas mães que enfrentam a adversidade e elas se põem na frente do filho. A mãe encara qualquer um pelo filho. A mãe não aceita acusação contra filhos. O filho para ela sempre é bom. Mamãe tinha uma frase para dizer para suas noras: meus filhos são bons. Bom. Todos os meus filhos são bons. Como quem quer dizer? As noras é que não prestam. Os genros é que não prestam. Mas todos os meus filhos são bons. Bom. Não é bom, não. É bom. Mãe é mãe. Não tem jeito, gente. É Joquebede. Ela podia abortar. Ela podia deixar o menino nascer e diz, bem, cumpri com a minha parte. Mas ela, além de ser mãe, coragem, outra qualidade de mãe é espírito de renúncia e de sacrifício. A criança nasce. Eu já assisti cena, eu já cometi crimes, irmãos, por inocência. Hoje eu sei que é crime. Mas quando eu estava em Belo Horizonte, todas as aconselhandas que vinham ao meu gabinete, grávidas, e Minas Gerais tem muita tradição até hoje, pensa em 37, 38, 40 anos atrás, meninas que vieram do interior para estudar em Belo Horizonte e engravidavam, procuravam-me no gabinete pastoral, pedindo um consultório de credibilidade. Para mim, todo consultório que faz isso não tem credibilidade para ela fazer o aborto. Eu dizia, não aborte. Geste a criança e eu arrumo quem adote. E por 3 vezes, eu entrei em hospital. Com o pastor eu podia entrar. E levava uma senhora junto comigo. A mulher que veio buscar a criança. E levei pelo menos 3 vezes. Eu tirei crianças do hospital. E saiu no colo da mãe que adotou. É crime? Hoje eu sei que é. Naquela época eu não sabia. Eu não faria isso mais hoje. Mas vou dizer uma coisa. Todas elas que deram as crianças diziam assim, eu não quero ver a criança. Teve uma que nós retiramos, ela estava no lado da mãe. A mãe, na hora que nós chegamos, virou o rosto para a parede e disse, eu não quero ver o rosto da criança. Porque se uma mãe olhar para o rosto da criança, ela não entrega. Ela não entrega.
ela não entrega. A atitude de Joquebede foi uma atitude de renúncia e de sacrifício. Ela mesmo teceu o cesto. Ela mesmo betumou o cesto. Você imagina a despedida daquela mãe do filho? Coloca-o na beira do rio Nilo, um rio infestado por crocodilos, infestado, e solta, beirando o carriçal. O carriçal é na beira do rio, na beiradinha, e solta. E veja a atitude desta mulher, cheia de renúncia, sacrifício e amor, e diz para a filha: vigia, toma conta. E conforme o barquinho descia, Miriam acompanhava, até que Miriam constata uma coisa que é chamado na teologia bíblica de providência divina. Deus faz as coisas acontecerem ao mesmo tempo, porque no mesmo tempo que o barquinho descia, que o cesto descia, a filha de Faraó desceu para banhar-se. Enquanto ela banhava-se, as suas empregadas estavam em volta à beira do rio e viram o cesto. E a filha de Faraó, a iniciativa é da filha de Faraó, abram. E as empregadas abrem e trazem o menino. Há umas expressões aqui que elas são fantásticas. Desceu, verso 5, verso 4, eu estou pregando o que está na Bíblia. A irmã do menino ficou de longe para observar o que havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para banhar, e as donzelas foram para a beira do rio, vendo o cesto do caixão. Enviou a criada e tomou, abrindo, viu a criança, e eis que o menino, o quê? Menino saudável, menino, se ele falasse era gênio. Só tinha 3 meses. Mas ele faz o que uma criança faz no medo. Sai do colo da mãe no cesto. Ele chorava. E aí tem uma palavra que quem não tem precisa orar para ter. A filha de Faraó teve, o que ela teve? Quer falar mais alto um pouquinho? Teve compaixão dele. Senhoras e senhores, pessoas sem compaixão são pessoas aleijadas espiritualmente. Na programação do Hulk ontem, porque eu assisti, porque minha sobrinha estava envolvida, um menino que podia pedir uma opção de coisa. Ele pediu para que o Hulk o ajudasse a cuidar do mendigo que ele conheceu em Passos. Porque o mendigo estava na rua pedindo comida e ele gostaria de ajudar aquele mendigo a ter comida. Aquele menino de 8, 9 anos podia pedir tanta coisa, uma bola. Uma outra pediu para conhecer as instalações da Globo. Uma outra pediu para consertar o carro do pai que não funcionava mais. Mas aquele menino teve compaixão. Eu tenho medo de pessoas sem compaixão. Essas são as mais perigosas que existem. Então o que nos move é a compaixão. Você vai encontrar nos evangelhos a palavra compaixão sobre Jesus. Algumas vezes ali Jesus teve compaixão deles. E Jesus teve compaixão deles. E Jesus teve compaixão deles. Eu tenho medo de legalistas. Porque os legalistas o que vale é a lei. Para quem tem compaixão o que vale é a graça. É a graça que vale. Não é a lei. Não é o regulamento da igreja. Não é o caixa da igreja. Não é os carros da igreja. Nós estávamos com tudo arrumado com um irmão da nossa igreja, sua esposa está, porque eu a vi aqui, né, entre o Joá, feliz da vida, mudando-se agora para o seminário, para a faculdade, porque precisamos de um funcionário de confiança lá, porque já estamos começando a mexer em algumas coisas para a igreja que vai começar no primeiro sábado de julho. Joá veio em casa para descansar.
vazou um cano d'água, ele subiu na laje, e da laje caiu, e fraturou 2 costelas. Você diz, 2 costelas é coisa boa, já quebrou costela, irmão? Quem já quebrou aqui, levanta a mão. Então você sabe o que é, eu já, aqui no pátio da igreja. Você sabe o que é. Parece que você engoliu uma bola desse tamanho com prego para todo lado, porque toda vez que você faz assim, parece que você vai arrebentar. O que é que você faz? Você tem compaixão. Já vou arrumar outro lá. Nós estamos com pressa. Desculpa, mas não. Agora estou eu atrás da cinta que eu usei quando eu quebrei a costela. Está em algum lugar, em casa, porque ele por 1 mês ele vai ter que viver enfaixado. Porque não se ingesta a fratura de costela. Ingestar como? Abrir o peito, abrir a cara, botar um negócio lá dentro. É na marra. Eu tenho o calo aqui, ó. Eu passo o dedo na costela, uma está lisinha. Quando eu passo na terceira, segunda ou terceira, tem um calombo. Isto é, a costela colou assim meio torto. E daí, mané? Não dói mais. Faça isso com a costela quebrada, você urra. Compaixão é aquela atitude misericordiosa que você tem para com todos, não só com seus prediletos, com todos, de acordo com a posse que você tem, e quando não tem, você cria posses para ajudar quem precisa. Deus levantou a filha de Faraó com esta atitude, diz que ela teve compaixão do menino, mesmo sabendo que ele era hebreu, quebra uma regra do pai. E então diz a irmã de Faraó, diz a sua irmã, a filha de Faraó, queres que vá e encontre uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança. E aí vem a 4ª coisa que eu quero falar de Joquebede. Sua coragem, sua renúncia e sacrifício, e agora a sua humildade e o seu privilégio. Ela não era barriga de aluguel. Ela era a mãe do menino que ela gerou. E agora Miriam vai lá, mãe, a filha do Faraó, que é alguém que cria o menino. A mãe de Faraó, a mãe de Moisés não diz quanto que ela vai pagar. Aonde que vai morar? Sabe aonde Moisés foi criado? Até que ele é entregue, e aqui há contradições sobre qual a idade que ele foi levado para casa. Então eu prefiro não dar a minha, eu tenho a minha, os doutores têm outras, como não bate, não importa, mas era no mínimo 12 anos. No mínimo 12 anos. E 12 anos é tempo suficiente para formar o caráter de uma criança. Você vai descobrir o caráter de Moisés formado nas atitudes que ele toma logo que ele ganha poder. Porque toda a biografia de Moisés está no capítulo 2 de Êxodo, não tem mais nada. A história dele, os 40 anos no Egito, leva uma página da Bíblia. A história dele se expande depois que ele sai do Egito. Você pode ler isso em casa hoje. Você lê toda a história de Moisés em 28 ou 30 versículos. Agora, a mãe de Faraó, dona Joquebede, tem o privilégio, pela sua humildade. Não é mais meu filho. Eu já dei ele para a criação. Eu não quero criar problema na educação dele. Não podia dizer isso. Ela toma o menino. E veja o contexto e o texto no verso de número 9. Então, lhe disse a filha de Faraó, leva este menino. 2 verbos fortíssimos aqui. Criar. Cria-mo. Meu irmão, quando você diz para alguém, cria. O que você está dizendo? Eu não vou me meter nisso. Toda educação é você que vai dar. A mãe agora, que teve coragem, a mãe que teve renúncia, a mãe que teve o espírito de sacrifício, agora tem o privilégio de receber o filho de volta e criá-lo. Criar não é só amamentar. Sai do leite, vai para a papa.
E os hábitos criados em volta da mesa nunca mais serão esquecidos. Certamente, Joquebede ensinou para Moisés os costumes dos hebreus. Ainda não tinha Pentateuco, porque Moisés é que vai escrever o Pentateuco quase todo. Não tinha nada escrito, mas tinha as tradições, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ela contava as histórias desses homens maravilhosos. Uma pessoa que tem coragem, uma pessoa que renuncia, uma pessoa que sacrifica pelos filhos, recebe privilégios, como Joquebede recebeu, de criar o seu próprio filho. Não foi a filha de Faraó quem o criou. Ele nunca chamou a filha de Faraó de mamãe. Mamãe para Moisés. É só pegar o texto que a Universal produziu. A mãe dele era Joquebede. Ela era a mãe. E ele chamava-a de mãe. A segunda coisa, além do privilégio de criar, ela é paga para criar o próprio filho. Está aqui no texto, ó. Cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. Que coisa fantástica. Como Deus trabalha no meio do invisível. Eu li uma frase no livro que eu terminei de ler ontem à noite sobre a história do Tancredo Neves, o padre que assistia na UTI, quando anuncia a morte dele para a dona Risoleta, ele usa uma frase de Santo Agostinho, dizendo: a visão de Deus é melhor na alvorada. Não é, na alvorada é difícil de você enxergar. Aquelas madrugadas de Minas, muita cerração. Mas Agostinho disse: a visão de Deus é melhor na alvorada. Quando colocou aquele menino no carçal e soltou, Deus já tinha o controle de tudo. Quando Deus assume o controle, largue, solte, deixe Deus levar para onde Ele quer levar. E agora Joquebede que renuncia, Joquebede que tem um ato de coragem, Joquebede que sacrifica para sobreviver o filho, não só o cria, mas recebe um salário. Todo mês vinha o olerite dela. Todo mês vinha o salário família dela e a bolsa alimentação. Para criar o próprio filho. E ela o cria. Porque o texto disse, na última parte do 9, a mulher tomou o menino. Quando eu disse para vocês circularem em volta, está escrito, leia comigo, criou, fez dele um rapaz, é 12, não importa, é 20, como diz alguns, não importa, outros dizem que ela entregou ele com 40 anos, que ele vivia lá e cá, não importa a idade, mas a minha Bíblia, que é eterna para Deus, diz que quem criou Moisés não foi a filha de Faraó, quem criou Moisés foi Joquebede. Ela o criou, ela ensinou, ela pôs caráter na vida daquele menino. É mãe que põe, pai também pelo exemplo, mas a mãe, que é uma baita de uma goteira, porque toda mãe é goteira, fica pique, lava a mão, menino, pique, lava o pé, menino, pique, lava a unha, menino, pique, já escovou o dente, pique, normal, está tudo certo. Deixa eu ver a notinha da professora, meu filho. Pai não vê isso, gente, coisa de mãe. Não cita aqui pai de Moisés nenhuma vez. É ela, é a mãe, o criou. Agora é um homem criado, caráter formado, sabia falar o hebraico, porque se estivesse no Egito não saberia falar, que era a língua que ele iria liderar a nação e fundar a nação de Israel. Ele domina o idioma, ele sabe os costumes,
Ele sabe como é que funciona. Ele não é politeísta, ele é monoteísta. Ele só crê num Deus. Ele não crê naquele monte de Deus do Egito, rã, sapo e perereca. Não é, porque o Deus do Egito é sapo. Entendeu? Ele não crê nesse negócio. Ele crê que o Senhor Deus é o único Deus e não se pode adorar outro Deus a não ser o Senhor. Quem ensinou? Quem ensinou foi Joquebede. Termino. Uma mãe de sucesso, ela tem que ter coragem, ela tem espírito de renúncia, ela tem que ter espírito de sacrifício, e ela tem que ter humildade de trabalhar de empregada para a patroa, para criar o próprio filho. Mas Deus é bom, porque o padrão de vida de Joquebede subiu. E pela beleza que foi a história produzida pela equipe da Universal, aliás, contrataram gente de Hollywood, eu vi o filme também, Os 10 Mandamentos, produzido por eles, achei que foi melhor que foi o outro, do que o outro dos americanos. É que o padrão de vida dela subiu também. Isso é coisa da teologia da prosperidade, mas não tem importância. O padrão de vida sobe. E ela se torna a grande conselheira das mulheres de Israel, Joquebede. E o texto termina assim, verso 10. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual, só daqui em diante, passou ele a ser filho. E é só agora que ele recebe o nome, que a filha de Faraó que dá. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas foi tirado. Senhoras mães, me permita dirigir as senhoras na conclusão desta mensagem hoje de manhã. Eu não gosto que chamem as minhas mensagens de sermão. Eu gosto que chamem de mensagem. Eu não prego sermão. Eu prego mensagens. Qual é a dose de coragem que você tem tido para ajudar os seus filhos? Não importa que eles sejam recém-nascidos e em risco de vida, mas tem filhos de 30 anos que ainda precisam ser ajudados. Qual é o seu grau de coragem? De aceitar os defeitos dos seus filhos, os fracassos dos seus filhos, e manter o ombro disponível para qualquer hora que eles quiserem voltar e encostar, eles vão dizer, eu tenho pelo menos um ombro no qual eu posso me recostar. Qual é a sua dose de renúncia entre o seu filho que quer algo que seja plausível e o seu luxo, o excesso de vaidade, que entre satisfazer a necessidade do teu filho e o brilho dos teus olhos, do sapato que piscou para você, no corredor do shopping, ou da joalheria que um anel fez assim para você, ou você investir um pouco a mais na educação do teu filho, ou ajudar nas despesas da casa do teu filho, porque o que ele está ganhando não é suficiente para pagar as contas de um recém-casado. Entre um anel de 5 mil, ou 5 mil na conta do seu filho para ajudá-lo, qual é o seu espírito de renúncia? Qual é o tamanho da sua renúncia? Qual é o tamanho da sua humildade de descobrir que os seus netos só vão para a sua casa quando a sua nora e o seu filho têm um programa para fazer e não tem com quem deixar? Você recebe com alegria? Ou você diz, toma que o filho é teu, Maria. Não, a gente faz. E sabe uma coisa? Meu maior prazer em voltar para casa agora não é mais 8 da noite, como eu fazia. É 5:30 da tarde,
porque a Isadora já voltou da escola. E eu vou brincar de casinha com ela. E nós abrimos o nosso supermercado. E eu sou um japonês que vendo legumes e frutas para minha neta. Eu ensinei para ela o cumprimento de japonês. Isadora, arigato, vovô, arigato, arigato. O que a amiga japonesa quer hoje para levar para a sua casa? Brincar de casinha com o neto, a melhor coisa do mundo, cara. Qual é o seu espírito de renúncia, de humildade? Para com os filhos que você já criou, você diz agora, o problema é deles. Não é nosso. Porque se a canoa virar, a tua também vira. Se o problema for grande, ele é teu também. E nós não podemos deixar de ser gente. Agora, papai, eu e tu, gente de coragem. Por que trocar o carro numa época que não dá para trocar, se os filhos estão precisando de uma outra coisa? Para quê? Para quê? Renúncia, sacrifício, humildade. 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 A mulher tomou o menino e o criou. Sabe quando nós terminamos de criar os nossos filhos? Quando nós morremos. E eu tenho que acrescentar uma coisa, que lamentavelmente eu experimentei, ou quando eles morrem. Caso contrário, eles continuam nossos filhos. Eles continuam da mesma situação. Deus abençoe as senhoras mães, nesta manhã. E a nós, pais, vamos dar uma melhorada, que a gente pode melhorar. Vamos ficar em pé.